Bem, o artigo traz uma discussão, né, entre o efeito das escolas de Chicago e de Harvard na nossa forma de conduzir a defesa da concorrência, ok? É importante, quer dizer, a gente avaliar as duas escolas, porque existe uma discussão, né, entre economistas e advogados que atuam na área de defesa da concorrência, que dizem que são eu sou escola de Chicago, eu sou escola de Harvard. Na prática, né, esse artigo tenta demonstrar que, na prática, com o guia atual que nós temos, o Guia de Análise de Concentração Horizontal, que é muito parecido com o guia norte-americano e da Comunidade Europeia, na prática, a defesa da concorrência no Brasil, ela se desenvolve com a utilização das duas teorias, das duas escolas, tá? E como a gente verá mais adiante, na verdade, a sua aplicação, ou seja, se é mais escola de Harvard ou mais escola de Chicago, ela está muito associada, no caso do Brasil, com a composição do plenário, né, do CAD e com principalmente a influência, né, política que o CAD possa vir a sofrer. Bem, essa pergunta ela permite justificar a ideia do artigo, né? Na verdade, como eu disse, quer dizer, o guia brasileiro, a exemplo do guia norte-americano, da Comunidade Europeia e de alguns outros países, ele tem uma composição que é uma composição que utiliza a teoria de Harvard, a escola de Harvard, em sua primeira parte, e no final ela utiliza a escola de Chicago. Por exemplo, a escola de Harvard, no nosso guia, ela fica muito clara quando você tem por obrigação definir, obrigação na maneira de dizer, né? Que você define mercado relevante, para aí então você verificar a participação de mercado, a concentração de mercado, para depois verificar se essa concentração de mercado ela resulta em posição dominante e depois você utiliza a discussão de possibilidade, de probabilidade, né? Barreiras à entrada, condições de rivalidade e condições de entrada. Isso aí é bem escola de Harvard. No fundo, o que você está fazendo é a estrutura conduta-desempenho, avaliando a estrutura, né, verificando em cada etapa se você pode avançar para a segunda etapa e, naturalmente, identificando se aquela operação ela pode vir ou não a gerar algum efeito como resultado, principalmente da concentração, ok? Depois você finaliza o guia brasileiro e o guia norte-americano, por exemplo, com eficiências, né? E aí a teoria das eficiências ela é exatamente a teoria da escola de Chicago, que diz o seguinte, em apertada síntese, na verdade, é o seguinte, olha, essa fusão e aquisição ela gera tantos benefícios, né, do ponto de vista de eficiências para a sociedade, que justifica o mercado abrir mão da concorrência de mais uma empresa. Quer dizer, seria isso. Pois é, essa discussão de qual deveria ser, quer dizer, qual é a medida, né, para utilizar escola de Harvard ou escola de Chicago, ela é uma medida muito definida, no caso brasileiro, pela composição do plenário, né? O plenário hoje, né, desde da nossa lei lá, da 884 de 1994 até hoje, nós temos aí alguma composição de um presidente e 6 conselheiros, né? E depende muito dessa composição, ou seja, depende muito também dos aspectos políticos, do que estamos a viver naquela época. Mas, sim, por exemplo, atualmente há uma tendência nesse plenário que está aí, né,
e no plenário que acabou de se modificar, há uma tendência a essa discussão de eficiências, né? Ou seja, justificar, aprovar operações de empresas muito grandes com base em eficiências. Mas já houve, né, em outros plenários, uma discussão muito mais estruturalista, muito mais de escola de Harvard. Tá? Então, essa composição do plenário, o momento político e econômico que vive o Brasil, é que vai determinar se a teoria de Harvard vai predominar ou se a teoria, a escola de Chicago vai predominar. O fato que o artigo traz e deixa bem claro é que em que pese as pessoas quererem se definir como escola de Harvard ou escola de Chicago, o fato é que para atuar em atos de concentração no Brasil, você necessariamente passa pelas duas escolas, tá certo? E passa muito mais pela escola de Harvard, porque para começar qualquer processo você tem que passar pela parte de definição de mercado relevante, e nem sempre pela escola de Chicago, ok? Seria isso.